Já vamos agora distribuir as Bíblias para vocês. Veja bem, irmãos, a importância de nós fazer uso da palavra de Deus. Aonde você for, a igreja que você for, se você chegar nesta igreja e você não estudar a Bíblia, significa que esta igreja ela não tem como regra de fé ou prioridade a palavra. Nós entendemos e sabemos que a palavra de Deus é que liberta e é ela que é a fonte de vida eterna. Pedro disse: para onde iremos nós, Senhor, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? E a palavra fala acerca do nosso Salvador, fala acerca de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Jesus Cristo orando para que Deus trouxesse entendimento e capacitação para os discípulos, Jesus disse: Senhor, santifica-os na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Quem entendeu, diga amém. A palavra é a verdade. A verdade sobre quem? Sobre Deus, sobre nós e sobre o inimigo de nossas vidas. A palavra de Deus, o salmista diz que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela é eficaz, ela é útil para discernir as intenções do coração. Ela penetra até o mais profundo e escondido, ela é apta para discernir as intenções dos corações. Ela divide juntas e medulas, ela é eficaz, ela é apta para ensinar, para exortar, para redarguir. Quem entendeu, diga amém. Então, se você for em uma igreja e lá a prioridade não for a palavra, então você não vai sair edificado, porque a palavra é que edifica. Se você crê em Deus, a palavra vai te dar razão para a fé. Se você já tem um nível de fé, o conhecimento da palavra vai fazer com que você eleve o seu nível de fé. E quando se tem fé a um nível já elevado, significa que você também não se deixa mais levar por qualquer tipo de filosofia ou doutrina. Porque a Bíblia diz que nos últimos dias os homens seriam levados e ensinados por doutrinas de demônios. Imagine isso aqui, amigo. Você ser ensinado e guiado por doutrinas de demônios. E como é que é isso, meu amigo? A Bíblia diz que Satanás, ele, se possível for, enganaria até os santos. Como é que ele faz isso? Nós aprendemos aqui que a arma do dragão é astúcia. E Paulo diz aos Coríntios: temo que, assim como o dragão ou a serpente enganou astutamente Eva no jardim, nós também sejamos de alguma forma enganados, iludidos, a deixar as simplicidades devidas a Cristo. Nós vamos falar hoje de um sistema que é a oposição dos valores, dos princípios bíblicos e daquilo que Deus requer para nós. Um sistema que é baseado na concupiscências dos olhos e na concupiscência da carne, ou seja, nos desejos deste mundo. E você sabe que pouco se é ensinado dessa forma, porque tem a ver com os últimos dias. Toca também diretamente no nosso conforto. E essa carne, ela tem uma inclinação para o pecado. Sabe por quê? Porque nós somos e nascemos na corrupção do pecado da carne. Por isso, meu querido amigo, não se engane. Se você está em um ambiente que te traz informação acerca da tua fé, se você está em uma igreja que a preocupação é a tua salvação, não o fato de você ser um pastor, se você ser um diácono, você ser um cantor, mas se preocupa com o conhecimento que pode te salvar, porque títulos, Jesus teve muitos títulos, mas mesmo assim o ignoraram. Títulos não é sinônimo de salvação. Sinônimo de salvação é obediência, e isto não vem de nós, é dom de Deus. Isto é um presente de Deus. A Bíblia diz que o amor de Deus é expresso em Jesus Cristo. Deus enviou o seu Filho para morrer por nós, para que nós possamos por meio dele ter o quê? A vida
eterna. A Bíblia diz que a bondade de Deus é que leva o homem ao arrependimento. Imagine, amigos, se não fosse Deus, como é que nós teríamos condição de se arrepender? Reconhecer. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Imagine você dormir e acordar, e muitos que dormem não acordam. Você acordou? Você está dentro da misericórdia de Deus. Você andou nas ruas, não sofreu nenhum acidente? Você está dentro da misericórdia de Deus. Todos os dias nós somos fruto da misericórdia de Deus. Então sejam bem-vindos. Vocês não estão perdendo tempo. Vocês são mais do que corajosos. Eu estou andando nessas ruas aí há 7, 8 dias, quando iniciamos aqui, e antes disso, convidando pessoas, trazendo para elas aqui, oferecendo até brindes para elas, coisa que você não vê igreja nenhuma por aí. Você não vê igreja atraindo as pessoas, dando alguma coisa para elas, sempre com milagres, com promessas, com profecias, uma série de coisas, e as pessoas vão, porque elas gostam dessas coisas. Mas hoje aqui eu trouxe vocês para trazer uma palavra de orientação, de esperança, de fé e verdade, porque é a Bíblia que está sendo dita aqui. O mundo está por um fio, amigo. Você consegue entender a razão dessa ilustração aqui? Nós estamos vendo aqui uma corda, e ela tem várias partes, né? E a maioria das partes que compõem esta corda aqui, ela já se rompeu, e ela está apenas sustentando algo, apenas com um fiozinho. Essa ilustração aqui nos mostra que existe um sistema, e existe também um tempo determinado de duração. Essa corda, ela foi criada para um fim, e ela está exercendo o fim dela, mas o tempo de duração e de situação dela está se rompendo. Ela já tem sido utilizada, ela já está aqui há muito tempo segurando algo, sustentando algo, mas devido ao tempo e à força que ela tem feito, está se desgastando. Se nós analisar o contexto da vida humana, o nível de maldade humana, o comportamento humano, e olharmos para a Bíblia, o que ela fala acerca desse sistema, acerca desta maldade, nós vamos ver que por causa dessa maldade, por causa do pecado extremo, o Senhor, Ele trouxe a destruição uma vez, e agora Ele vai trazer de uma vez por todas, mais uma vez, ok? Então eu quero convidar você a ficar atento, a prestar atenção, porque tem gente que não presta. Atenção, tem gente que está aqui, mas não está. Por isso que eu pergunto, quem não está aqui, diga eu. Aí tem sempre um ou dois que está distraído, que diz eu, né? Porque de fato não está. O corpo pode estar, mas a cabeça não está. Aí você não pode culpar essa pessoa. Talvez ela chegou aqui cheia de preocupações, cheia de dilemas. Às vezes você olha para alguém e você vê um sorriso no rosto, mas você não sabe o que essa pessoa está sentindo por dentro, qual é a sua luta, qual é a sua dor. Eu não posso julgar o fato da pessoa responder. Eu te falo isso com uma certa brincadeira, para que nós possamos ter uma relação aqui de amizade, de descontração. Mas se olharmos, existem pessoas que estão enfrentando conflitos, e é só ela que sabe. Algumas pessoas que sabem. Às vezes ela chega na igreja querendo uma palavra de conforto. Sabe o que ela vai ouvir? Coisas que ela não entende. Sabe o que ela vai ouvir? Problemas lá da rua que ela também está passando. Mas hoje eu trouxe uma palavra para ti de conforto. Que existe um Deus que te vê. Existe um Deus que sabe quem é você, te conhece desde o ventre da tua mãe. E Ele sabe da tua necessidade. E Ele espera que você tenha agora uma relação com Ele, para que Ele possa fazer algo na tua vida. E não é em troca não é com base de troca não, é porque Ele te ama. Amém? Então vamos lá. O mundo por um fio. Calma aí. Acho que agora vai dar certo. Só um segundo, irmão. Eu não entendo.
Vamos lá. O mundo por um fio. Para que nós possamos entender essa palestra hoje, você tem que saber que este mundo, ele tem um tempo. Está determinado um tempo. Esse sistema que mantém e tem corrompido as pessoas, que tem mantido as pessoas como refém, que nós vimos aqui, a palestra que este mundo está sendo mantido como refém, como um grande sequestro. Esse sistema está prestes a chegar ao fim. E hoje eu quero trazer também para você, com base nesse tema, uma visão bíblica do tempo do fim. Quem crê que este mundo está prestes a ser transformado pelo poder de Cristo Jesus, diga amém. Quem crê que esse sistema maligno, essa corrupção, essa maldade, essa dor, a morte está prestes a ser finalizada, diga amém. Então nós vamos ver os sinais que antecedem o tempo do fim. E a Bíblia nos mostra isso, Jesus nos mostra isso. Nós vamos falar sobre sinais que antecedem o tempo do fim. Ok? Mateus capítulo 24, versículo 3. Vamos lá. Você vai ficar com a sua Bíblia aberta no Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus? Ok. No capítulo de número 24, nós vamos estudar um pouco sobre esses sinais aí. Nessa Bíblia que você recebeu, o número dela é 922, tá, meus amigos? 921, na verdade. E o versículo é o número 3. Ok? Deixa eu refrescar a memória de vocês. O mundo está por um fio, e nós vamos ver os sinais que antecedem o tempo do fim, e entender o que este fio segura ainda. Ok? Vamos lá. Posso ler aqui para vocês? Mateus capítulo 24. Alguém ajuda a minha querida irmãzinha? Já achou, amiga? Perfeito, então vamos lá. Mateus 24, versículo 3 diz assim, ó: Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram: diga-nos, quando essas coisas vão acontecer? E que sinal haverá da sua vinda e do tempo do fim? Amém? Veja bem, Jesus andava ensinando para o povo acerca do reino do céu, acerca da vinda de um reino eterno. Ele falava sobre arrependimento e ele trazia uma boa notícia de uma reconciliação, que Deus agora estava reconciliando o seu povo com ele. Jesus Cristo veio para pagar os pecados da humanidade, ou seja, o preço pelo pecado da humanidade. Nós vimos aqui na palestra anterior que o homem não pode remir os pecados do seu irmão. Está lá no Salmo 49, versículo 7. Verdadeiramente o irmão não pode remir o seu irmão, e nem pagar o seu sacrifício por ele cessará eternamente. Ou seja, eu não posso pagar pelo preço da tua redenção, nem você pode pagar pelo seu filho, do seu filho por você, e você pelo seu marido, e vice-versa. Ok? Jesus veio trazer essa mensagem de esperança, e ele mesmo era a esperança, ele é a esperança. E ensinando ali, ele separou, escolheu, chamou alguns homens para fazer deles discípulos, e ele andava pregando a palavra de Deus, e ele falava acerca de um fim de todo esse sistema corrupto e maldoso e oposto a Deus. E o seu discípulo agora pergunta para ele: Senhor, que sinais haverá do tempo do fim? O que vai acontecer quando já estiver chegando o tempo do fim? Quais são os sinais que o Senhor nos dá para que nós possamos ficar preparados? Ok? Então você vai ver a pergunta aqui: que sinal haverá da tua vinda? Como é que nós vamos saber que o Senhor está prestes a voltar? Qual vai ser o sinal que nós vamos ter? Quem perguntou para ele foi o discípulo, tá?
Porque também os fariseus queriam um sinal de Deus, sinal de Jesus Cristo. Aí Jesus apontou para eles dizendo que eles já tinham, né, a história de Jonas. Eles já tinham lá a referência de Jonas. Ok? Então vamos lá. Eles perguntam: que sinal haverá da tua vinda? Primeiro aqui nós temos que ver que existe pelo menos cerca de 100 textos bíblicos que testificam, que falam para nós acerca da vinda de Jesus Cristo. Deixa eu perguntar para você: quem crê que Jesus Cristo virá? Quem agora aqui de fato está aguardando Jesus vir? Você está aguardando Jesus voltar? Você sabe a razão pela qual você está aguardando Jesus voltar? Você sabe o que de fato vai acontecer e o que isto implica? Qual será o resultado disso? Porque na vinda de Cristo vai ser muita alegria para alguns, mas será uma grande clamor, um grande lamento para outros. Então é um evento que será glorioso, vai ser de grande alegria para alguns e de grande lamento para outros. Os discípulos reconheceram Jesus como o Filho de Deus e o Messias, o Salvador. E o Messias falava acerca do fim dos tempos, em que o reino eterno da casa de Davi, do nosso Deus, seria estabelecido. E eles perguntam: que sinal haverá do tempo do fim que antecede a sua vinda? Aí nós vamos para a Bíblia, aí nós vamos achar pelo menos 100 textos ou mais que falam acerca desse tempo, nos mostrando e nos alertando que é importante a gente ficar atento. E as pessoas estão vivendo uma vida de fé aí, ou religiosa, ou evangélica, mas não tem noção do tempo do fim. Acha que está tudo certo porque vão para a igreja, ou porque cantam ali, mas não é assim que funciona. Quer ver um exemplo? A Bíblia conta a história de 10 mulheres virgens, 5 prudentes e 5 insensatas. Elas estavam aguardando o noivo vir porque elas queriam participar das bodas, ou seja, do casamento. E como o local ali era um pouco escuro, elas precisavam manter as suas lamparinas acesas, para quando o noivo viesse, eles as reconhecessem e ela pudesse acompanhar ele e adentrar no local do casamento. Mas a Bíblia diz que 5 delas estavam ali despreocupadas. Elas sabiam que ele estava para vir, mas ela estava despreocupada. Elas tinham levado a lamparina dela, estava lá acesa, só que elas esqueceram de ter uma reserva, porque vai que apaga, acaba a lamparina. Não estava preocupado quanto de querosene tinha lá na lamparina dela, enquanto as outras 5, elas tinham o suficiente, mas tinha também uma reserva, porque se no momento que ele viesse, acabasse, elas não iam ficar preocupadas. Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que quando o noivo vinha, as 5 insensatas ficaram sem querosene, ficaram loucas querendo, foram pedir das meninas, as meninas disseram que não tinha, porque o que elas tinham lá era o suficiente para elas, que se ela desse, elas corriam o risco de se perder também, e elas foram correr desesperadas atrás de querosene. Sabe o que aconteceu? O noivo veio, as meninas 5 entraram com eles no casamento, e elas, quando chegaram lá, não tinha mais como elas entrar, porque ele não sabia quem eram elas. Essa ilustração nos mostra que no tempo do fim, quando Jesus vier, muitos vão ficar procurando uma forma de entrar no reino do Senhor, mas não vai haver. Enquanto você, que está com a sua reserva aqui, ó, a sua luz, porque a Bíblia é a lamparina, é a lâmpada que acende, e o querosene é o Espírito Santo. É o Espírito Santo, porque se você não tiver o Espírito Santo, você não vai reconhecer a vinda do noivo. É o Espírito Santo que vai falar para você quem é o noivo. É por isso que você precisa conhecer a palavra de Deus. E se você for num lugar onde você não ouve a palavra de Deus e nem aprende, você está como essas 5 virgens insensatas, sendo guiado por pessoas que também não se preocupam com a tua salvação. Porque nisto consiste o amor a Deus, em amar o próximo. E amar o próximo significa que eu quero ser salvo e ele também. Você entendeu? Então na Bíblia existe pelo menos 100 textos que testificam acerca da vinda de Cristo, e os discípulos queriam sinais acerca da vinda de Cristo. Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, versículo 7. Vamos lá, você está aí agora no 24, por isso que eu mandei vocês ficarem com o capítulo 24, versículo 7. Qual é o primeiro sinal que a Bíblia está dizendo aqui, ó?
capítulo 24, versículos de número 6. Os discípulos perguntam a Jesus: que sinal haverá da tua vinda? Olha o que diz a Bíblia aqui, versículo 6. Todos me acharam? 24, 6 diz assim, ó: e vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isto aconteça, mas ainda não é o... Jesus está dando um alerta para eles, né? Dizendo: olha, quando o mundo estiver vivendo guerras e vivendo uma tensão, porque está vivendo um contexto de ameaça, de guerras, rumores de guerras, vocês fiquem atentos que está começando os sinais que antecedem a minha vinda. E eu acredito aqui que na nossa geração aqui nós já vimos falar sobre guerras e rumores de guerra, e estamos vivendo atualmente nesse mesmo contexto. O mundo está vivendo uma tensão de guerra, sim ou não? De que maneira o mundo está vivendo uma tensão de guerra? Você sabe que tem muitos países aí que têm armas, que se esses países entrassem em conflito, estava em perigo toda a vida humana, sim ou não? Você sabe que se Estados Unidos, Rússia, Irã, Coreia do Norte, Ucrânia, esses outros países aí, Ucrânia não, os outros países aí que tem China, Índia, Irã, todos esses países têm bombas nucleares. E você vê que esses países, eles vivem constantemente se armando, aumentando a sua quantidade de arma bélica. E o mundo está dentro desse contexto de rumores de guerra. Aqui ali você vê um país subjugando o outro, como a Rússia, que está subjugando a Ucrânia. Você vê Israel também, e Israel também tem bomba atômica, viu, irmão? Israel não está para trás não, ok? Então você vê Israel aí com conflito com o Hamas, você vê lá o Estado Islâmico em conflito com o mundo. Então o mundo está ou não está vivendo essa tensão de guerra? Isso é só entre os continentes, os países, ok? E as nossas guerras civis que nós temos aqui, né? E agora, essa guerra civil aí, Rio de Janeiro, São Paulo, né? Aí cada estado agora quer ter a sua própria facção, aí estão em guerra e nossos jovens estão morrendo. Ou seja, o mundo está vivendo isso aqui. E a Bíblia diz: olha, quando vocês verem guerra, aí você diz: mas o mundo inteiro, desde quando Deus criou o ser humano, existe guerra, existe, mas não tão como está hoje agora. Então o Senhor estava trazendo essa ideia para nós, certo? Então Jesus disse para eles: quando vocês ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, fiquem atentos, não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas não é o fim. Ao mesmo tempo que isso é assustador, também é um ponto de esperança para nós, sim ou não? Porque Jesus disse que é para nós não nos assustarmos, sim ou não? Jesus disse: não se assustem, porque ainda não é o fim. Ou seja, por que não é o fim? Vocês entendem agora por que esse mundo está por um fio? Ou seja, as profecias bíblicas estão se cumprindo, e o que está segurando ainda é exatamente isso que Jesus disse: ainda não é o fim. Sabe por quê? Eu vou revelar isso para você no final, tá? Eu vou dizer para você por quê, mas Jesus está dizendo que ainda não é o fim. Ou seja, aí nós estamos vendo aqui que está por um fio, ok? Vamos lá? Outro sinal, haverá o quê? Fome. No longo da história da humanidade, a humanidade sempre procurou se alimentar, e por causa das guerras, o povo teve o quê? Fome. Tu sabe que a fome é resultado, sabe de quê? Do pecado e da maldade do ser humano, que vive guerreando entre si. Aí os mais poderosos subjugam os outros pela fome. O resultado da guerra sempre é morte, destruição, escassez e fome. Olha o que diz o versículo 7, diz assim: porque nação se levantará contra nação e reino contra reino, haverá fomes. Quando uma nação se levanta contra a outra, você vê aí como é que está o estado lá do Hamas? Você vê aí como é que está alguma cidade russa? Você vê aí como é que é o nosso povo, os mais desfavorecidos, o nosso Nordeste, o nosso Norte, nosso Sul, todo lugar tem fome, irmão. Sabe por quê? Por causa da falta de amor, por causa desse sistema que nós vamos ver aqui já já. Por causa da oposição do inimigo contra Deus, e porque esse povo, esse mundo está sendo mantido como refém.
Aí nós vamos às ruas, eu vou às ruas. Vocês ouviram aí, passaram uma moto aí falando aí, anunciando? Vocês ouviram? Vocês que moram aqui? Vocês ouviram anunciar que está tendo esse programa aqui? Eu saí nas casas dessas casas, tudo entregando convite. A quem eu vi, eu entreguei e falei pessoalmente. Outras vezes eu deixei. Você acha que por que isso aqui não está cheio? Porque Satanás, ele não quer que as pessoas conheçam a verdade. Ele sabe que quando você souber a verdade, você agora vai saber poder se desviar das suas tentações. Ele não quer que você se preocupe com isso, não. Ache isso aqui normal. Ele quer que você ache isso normal, e de fato está ficando normal, porque nós vimos uma pessoa padecendo de fome aqui, nós vimos uma pessoa morrendo aqui, aí as pessoas vão registrar isso aqui, querem ganhar like na mídia, e parece que está normal. Antigamente, alguém arrancasse a cabeça de alguém, isso era extremamente assustador, agora isso é normal. Antigamente, você ouvia um pai abusar do filho, isso era um escândalo, isso agora é normal. Antigamente, os crimes passionais não eram tão frequentes, mas agora é normal. As pessoas estão se acostumando com o mal, e é isso que o inimigo quer. Aí quando aparece uma oportunidade de você conhecer as razões que estão por trás disso aí, ele vai fazer de tudo que você não esteja aqui. Aí quando aparece a oportunidade de você nascer de novo e viver uma experiência com Deus, aí você vai começar a dizer, ainda não estou pronto. Quando é que você vai ficar pronto? Quando tu estiver passando fome? Quando tu estiver dentro de um contexto de guerra lá dentro da tua casa, quer seja com teu marido, com teu filho, ou com perigo? Não precisa. Aí eu vou dizer assim, agora eu estou pronto para receber Jesus, porque eu estou precisando e Ele vai me ajudar. E quando eu não estou? Esse negócio de dizer assim, não estou pronto, isso é o maior engano do diabo, irmão. Porque os discípulos, Jesus preparou eles, Ele orou a Deus, dizer, Pai, santifica-os na verdade. Você sabe que a santificação é um processo de melhora contínua. Ninguém chega para Cristo já santo, não. É por isso que Ele diz, vinde como estás, mas Ele diz, não permaneça como está. Porque o meu Espírito vai trabalhar na tua vida. Aconteceu comigo, irmão. Eu cheguei diante dos pés de Jesus, morto, todo arrebentado, cheio de vício dentro de mim. Um poder terrível, uma abstinência louca. Sabe o que aconteceu? O Espírito Santo foi lavando, foi limpando, foi me dando vida, foi me dando. Opa, como é bom viver. Quando eu passava nas portas das lanchonetes, que eu via aquelas famílias felizes. Hoje eu sento com meu filho, com minha esposa, e tenho o prazer de dizer, obrigado, papai. Satanás não quer que você tenha isso, não. Sabe por quê? As pessoas ficam dizendo para elas que não está pronto. As pessoas ficam dizendo para elas que não dá. Eu saio convidando, vou visitar. As pessoas não vêm. Sabe por que não vêm? Porque está passando o jogo hoje de fulano, está terminando o Campeonato Brasileiro. É isso que é mais importante. Aí nós estamos falando do tempo do fim. Lembra das 5 prudentes e insensatas? Quando Jesus vir, aí não vai dar tempo, amigos. Isso é fé. Quem tem fé aqui, diga amém. Fé em Jesus, diga amém. Então você tem que prestar atenção, porque a fé precisa ser racional. Quer dizer que eu só tenho fé para receber as bênçãos, e o dono da bênção fica onde? Então haverá fome. O Senhor está dizendo por discípulos. Vocês querem um sinal? Eu vou dizer, haverá guerras e rumores de guerra. Ainda não é o fim. Aí quando vocês veem as nações e os reinos lutando entre si, e o resultado disso é a fome. Haverá mais o que, Senhor? Aí diz assim, ó, quando vocês verem o que? 7 ainda diz assim, ó, versículo 7, porque nação levantará contra nação e reino contra reino, haverá fome, terremotos em vários lugares. Ei, eu estou com 46 anos, dos 46 anos, agora que eu estou vendo coisa acontecer aqui no meu país. O que aconteceu agora aqui na região sul aqui, Santa Catarina? Um tornado devastou uma cidade inteira. Ok? O que acontece de vez em quando, inclusive já até sentimos aqui, terremotos. Onde é que a gente vê isso? Lá para fora. Você pensa que o Brasil está isento? Não está, não. Mas a Bíblia diz também assim, ó, bendita a nação cujo Deus é o Senhor. Nós temos aqui, acho que quase 1 milhão e poucas de pessoas aqui. Eu acho que acho que meio milhão aqui é cristã, clamando a Deus. Apesar de não ter total conhecimento da palavra de Deus, mas tem muita gente clamando aqui. Ok? Mas mesmo assim os sinais estão nos alcançando. Ignorar isso aqui, amigo, sabe o que é isso aqui? É estar dentro do sistema que você vai ver daqui a pouco aqui. Porque ignorar a mensagem sobre a vinda de Cristo é entrar em oposição ou fazer descaso acerca da promessa que Ele tem. Mas as pessoas dizem, eu tenho Jesus no meu coração.
mas não estão preparadas para a vinda dele. Sabe por quê? Porque Jesus disse: esse povo me honra de lábios, mas o coração está longe de mim. É duro ouvir isso aqui? É duro ou não é? Sabe por que é duro? Porque é a verdade. É desconfortável. Mas eu prefiro 1000 vezes ouvir a verdade do que viver uma mentira e perder minha salvação. Eu preciso, sabe, a Bíblia diz assim, ó, a correção no princípio soa como uma coisa dolorosa, mas no final ela vai produzir vida, esperança, alegria. Então, o que eu estou fazendo aqui não é julgando ninguém, é mostrando para você uma verdade que a gente precisa viver, se é que a gente quer ser salvo. Sim ou não? Eu quero ser salvo, amigo. Eu sei o que esse mundo dá, e eu sei o que está por trás disso aí. Mas por que eu sei? Porque a Bíblia me diz. Então o Senhor está dizendo: discípulos, olha, vai haver terremotos em muitos lugares. Aí ele diz mais: 2 Timóteo, abra sua Bíblia aí. 2 Timóteo, capítulo 3, vamos para lá. Está na página 1124. 1124. Os discípulos perguntam a Jesus: que sinais haverá da tua vinda? Ele diz: olha, quando vocês ouvirem falar de guerras e rumores de guerra, quando vocês virem reino, nações contra nações, reino contra reinos, quando vocês virem a fome arder no mundo, quando vocês virem os terremotos, os tufões, os tsunamis, a destruição no mundo, saibam que está prestes a minha vinda, mas ainda não é o fim. Sabe por quê? Porque pessoas como eu, que vivia lá no mundo da droga, ainda estamos no contexto desse povo que está sendo seguro por esse fio, que precisa alcançar. Eu vou revelar para vocês o que é este fio. Olá, minha amiga, tudo bem, Vanessa? Seja bem-vindo, não esqueci de você não. Sente-se, fique à vontade. Deus te abençoe, pode ficar à vontade. Todos os meninos aí, se for possível, se quiserem passar a linha, pode ir lá, tá? Oi, tudo bem? Ok? Então Jesus responde o que para eles? Vocês vão ver os sinais que eu digo para vocês. Então hoje nós sabemos que nós já estamos vivendo o quê? O tempo do... Estamos vivendo o tempo do fim, porque essas coisas estão acontecendo, sim ou não? Essa foi a revelação que Jesus falou no início do ministério. Mas Jesus revelou muito mais coisa para João lá em Pátimos, que está escrito, sabe aonde? No livro do Apocalipse, que é a revelação de Jesus Cristo para os últimos dias. As pessoas quase não se ouvem falar do Apocalipse por aí nessas igrejas, sim ou não? Porque eles acham um livro assim muito assustador, cheio de figuras, como se fosse alegorias. É revelação, não são alegorias. Alegorias, você assiste carnaval? Vocês já viram? Não sai aqueles carros cheios contando história de acontecimento? Isso é alegoria. São histórias de acontecimentos. O que acontece no livro do Apocalipse são revelações do Senhor acerca do sistema maligno que rege esse mundo e o fim dele. Ok? Então vamos lá. Paulo escreve uma segunda carta aos irmãos, lá na igreja de Éfeso, precisamente para Timóteo, seu discípulo. E ele faz algumas orientações e ele fala assim, ó. Quem encontrou, diga amém. Agora eu vou falar para vocês acerca de um sistema, que é um sistema que coloca as pessoas em oposição a Deus, um sistema baseado nos desejos da carne, na concupiscência do homem, dos olhos dos homens, ok? Um sistema que afasta você de Deus, um sistema que faz que você ignore as orientações acerca do fim, da vinda de Cristo, como aquelas 5 prudentes e insensatas. Quem está entendendo, diga amém. Está dentro desse contexto aqui, ó. Esse sistema chama-se mundanismo. Esse sistema se chama como? Vamos lá, gente. Como é que é o nome do sistema?
E esse sistema aqui é um sistema que é oposto àquilo que Jesus ensinou, aos princípios bíblicos, à ética e à moral da palavra, da lei de Deus. E Paulo escreve a Timóteo, ele diz assim, ó, presta atenção agora, fiquem atentos aqui, ó. Ele diz assim: você precisa saber disto. Ele está falando para Timóteo, certo? Ele diz, mas você, presta atenção, irmãos. Ele diz assim, ó, mas você precisa saber disto. Timóteo estava ali, sabe para quê, irmão? Para manter, para orientar, para pastorear, para dar assistência àquela igreja ali naquela cidade, como pastor, como presbítero. Ele estava ali como aquele que estava na responsabilidade de manter as pessoas firmes na fé em Jesus Cristo. Muitos tinham fugido da perseguição romana, muitos tinham saído dentro do judaísmo, ok? E ele estava lá e Paulo diz, ei meu amigo, olha, você precisa saber disto, nos últimos dias, ele está falando de que tempo? Que dias são esses? O que nós estamos vivendo, era naquele contexto, mas serve para nós hoje. Ele diz, nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis. Os tempos estão fáceis? Sim ou não? Então tá. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes a pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Você conseguiu acompanhar tudo isso aqui? Você percebe que é um conjunto de ações, de adjetivos, de comportamento, e todos esses comportamentos giram em torno dos prazeres egoístas do ser humano, gira em torno daquilo que é oposição ou oposição a Deus, aquilo que é contra os princípios e os valores do nosso Deus para conosco, para com a nossa humanidade. Você percebe isso aí? Então o mundanismo é todo esse contexto orgulhoso, vaidoso, egoísta, que afasta você de Deus, que se opõe às leis de Deus, que se opõe ao sacrifício na cruz de Cristo, cujo muitos líderes religiosos aí não têm a preocupação de orientar você, não têm a preocupação de trazer você. Paulo se preocupou com aquela igreja. Paulo fala para Timóteo, Timóteo, fica atento, porque nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Que tipo de dificuldade, irmão? Com relação à fé e à disposição em aprender. Por que não tem gente aqui dentro? Porque são incrédulos e indispostos a aprender. Mas eu não os culpo, porque eles estão dentro desse sistema aqui, que traz mais um prazer carnal do que conhecimento sobre a verdade. Porque nós estamos preocupados em edificar, nós estamos preocupados em ostentar, nós estamos preocupados em consumir, em ter. Mas a Bíblia diz que não ficará pedra sobre pedra, as traças e a ferrugem irão corroer tudo que você juntar nesta terra, naquele grande dia, ok? Paulo diz, Timóteo, quero que você saiba disso. O Espírito Santo, através da palavra de Deus, está dizendo para nós hoje aqui, amigos, fiquem atentos, porque haverá um tempo do fim, e nós já estamos vivendo o tempo do fim. Este programa está sendo elaborado, está sendo trabalhado para que você entenda essas verdades, para que você não seja pego desapercebido, porque eu vou falar uma coisa para você e não se assuste. Ninguém aqui vai poder dizer diante de Deus e de seu Cristo que não sabia, que não ouviu falar, que não teve oportunidade. Sabe por quê? Porque quando você estava para ouvir, você não estava prestando atenção. É por isso que eu digo, preste atenção, porque tem gente que não presta atenção. Enquanto você está com o corpo físico dentro de um momento, de uma situação em que você está prestes a ouvir a palavra, tua cabeça está lá no outro lugar.
Aí você entra num lugar, ou vai, ou segue algum caminho por aí, onde as pessoas querem te prender lá com misticismo, com promessas miraculosas, com atitudes em um contexto sobrenatural, teofônico, como se Deus fosse pegar nas tuas mãos e fosse pegar você, ia passear com você pelas nuvens, te mostrando tudo. Deus não vai fazer isso, amigo. Deus, Ele já te trouxe a palavra. Muita gente precisou morrer para que nós pudéssemos ter essa palavra na mão. O Espírito Santo é que está presente da palavra de Deus. Jesus disse: é necessário que eu vá para que Ele venha, porque Ele vos guiará em toda a verdade, quanto ao pecado, quanto à justiça, quanto ao juízo. Sem Ele nós não vamos entender nada. A Bíblia vai ficar como um amuleto lá na casa, lá, ó, lá na estante, lá aberta no Salmo 23, no Salmo 91. E as pessoas achando que só ela aberta lá já vai fazer o milagre. Não vai. Não vai. Eu pensei assim por muito tempo. Ok? Pessoas que vivem, desculpa falar, como parasitas de fé, baseada nas orações e na fé dos outros. Não tem autonomia para ter fé e falar com o próprio Deus, mas vão atrás de pessoas para orar por elas, para interceder por elas. A Bíblia diz sim, que nós precisamos dividir as nossas lutas com o santo, mas você precisa estar dentro de um ambiente que de fato tem gente que se preocupa com você, porque se tu sair atrás de charlatanismo, para você sair atrás de pensamentos coach, de orientações daquilo que você deve ou não fazer, a Bíblia já diz para você, só existe dois caminhos, é sim, sim, não, não. Passar disso é procedência maligna. Aí as pessoas ficam trazendo contexto de uma coisa para te trazer, para te dizer o que fazer. Estou sendo duro com você? Ou estou falando uma verdade aqui? É uma realidade, sim ou não? Então, por favor, a minha preocupação aqui é que você entenda a razão da sua fé para ser salvo. Porque eu sei. Se alguém perguntar a razão da minha fé, eu digo: Jesus Cristo vem. Jesus Cristo está à porta e Ele bate. Aquele que abrir, Ele entrará. Essa é a razão da minha fé. Por que eu sou crente? Porque eu creio num Salvador que está prestes a vir. E eu preciso estar atento, é por isso que você precisa aprender isso. Mas Paulo diz, nos últimos dias haverá tempos difíceis. Homens blasfemos, caluniadores, blasfemadores, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, sem afeição natural, homens que não obedecem pai e mãe, homens que não têm um pingo de empatia pelo próximo. Estamos vivendo assim ou não? Nós estamos vendo os filhos matar os pais, nós estamos vendo os pais corromper-se com os filhos, nós estamos vendo a ordem natural das coisas sendo deturpada e as pessoas brigando por causa disso. Nós estamos vendo o egoísmo do homem subjugando aqueles mais inofensivos, até os animais estão pagando o pato por causa disso. Sabe, porque não existe esse sistema aqui, está por um fio. Tu sabe o que segura ainda? O que segura são pessoas que ainda não têm uma vida experiente com Cristo. E precisa ter um começo. Você precisa ter um começo. Mas eu não estou preparado. É lógico que não, você vai se preparar. Mas eu estou com medo porque vão dizer que se eu fizer um pecado aqui eu estou condenado. Quem te disse isso? Quem é juiz neste mundo aqui? Quem é tu que julga? Né? Ninguém pode julgar, porque antes de julgar você tem que tirar toda a trave do teu olho, ali no estádio até. Ninguém pode julgar, porque Jesus disse: vinde a mim como estáis, mas você não precisa permanecer como estava. A mulher que recebeu o perdão de Jesus Cristo, quando muitos queriam apedrejá-la, ele disse: olha, vai e não peques mais. Mundanismo, oposição a Deus, valores, princípios, caráter, palavra de Deus, orientação do Senhor. O mundanismo está voltado para os prazeres da carne, a vontade da carne e suas concupiscências. Ok? E Paulo diga para nós ter cuidado. O Espírito Santo diz para nós ter cuidado. Diante de toda essa calamidade, existe uma boa notícia para nós. Ok?
A boa notícia, Mateus 24:14, diz assim para nós. 24:14. Diz assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Jesus disse assim, quando vocês virem guerra, rumores de guerra, fome, terremotos, não se assustem, porque ainda não é o... Aí nós temos lá a razão porque o mundo está por um fio. Porque aquele fiozinho ali, é dando tempo, sabe para quem? Para mim e para você, porque está dizendo aqui, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, aí terá o fim. Enquanto esse evangelho não for pregado, aquele fiozinho ali não vai se romper. Mas quando ele for pregado, aí ele se rompe. Aí esse sistema maligno chamado mundanismo, ele vai ser destruído. E junto com ele todos aqueles, assim como as prudentes, as insensatas virgens, que não estavam preocupadas com a vinda do noivo. Enquanto nós estamos mais preocupados em estar postando vídeo no TikTok, ou vendo vídeo, ou preocupados com o resultado de jogos, ou estamos afogando as nossas mágoas em bares, enquanto nós estamos fugindo dos nossos problemas em droga, enquanto nós estamos querendo provar para as pessoas que nós podemos, capazes de ter e consumir neste mundo, Jesus está prestes a vir. Ok? Temos uma boa notícia. Esse evangelho está sendo pregado, mas ele vai ser pregado assim, sem omitir a verdade, te direcionando para a palavra de Deus e te dizendo uma coisa aqui, ainda existe uns remanescentes e o Senhor está colhendo eles. Eu vou te dizer quem são os remanescentes. A palavra de Deus fala em Apocalipse, capítulo de número 14, versículo 17. Ok? Apocalipse capítulo 12, 17, 14, 12. 12, 17. Você vai ver lá o dragão lutando contra uma igreja. E essa igreja, a palavra de Deus diz que são os descendentes desta mulher. Ok? E os descendentes dessa mulher são aqueles que guardam os mandamentos do Senhor e têm a fé em Jesus Cristo. Lá no capítulo 14, versículo 12 de Apocalipse, nós vamos ver lá que ainda há uma perseverança dos santos. Quem é os santos? São os que guardam os mandamentos do Senhor e têm a testemunho de Jesus Cristo. Esse fio aí é porque o Senhor está procurando os tais. Mas eu estou lá na minha igreja, está tudo certo lá. Será que está tudo certo mesmo? Mas lá se fala em Deus, lá tem o mesmo Deus. Sim, mas nem quer dizer que todo Deus está lá. Pode estar na cabeça, mas no coração não está. Por quê? Porque a Bíblia diz que tem que obedecer aos mandamentos da lei e os estatutos dele. E por que não faz? Não, mas a gente não mata, não rouba e não. Mas e aí os demais? Você vai aprender isso mais lá na frente. A boa notícia é que esse evangelho está sendo pregado. Ok? Graças a Deus. A maior promessa da história. Aqui eu posso digitar uma razão para a sua fé. João capítulo 14. Um pouco mais para frente aí. João capítulo 14. Ok? Versículos de 1 a 3. Jesus faz uma promessa. A maior promessa para a humanidade, a maior esperança da humanidade consiste em viver uma fé nesse contexto aqui. Essa é a razão pela qual eu estou aqui. Deixei meu filho, minha esposa, lá do outro lado da cidade. Estou aqui todas as noites e também estou nas ruas aí pela manhã, à tarde, conversando com vocês, tirando dúvidas de vocês. Esta é a razão pela qual eu abandonei, saí daquele mundão. E hoje eu estou como estou. Não sou rico, mas eu sou um homem feliz. E eu nem tenho preocupação com riqueza. Porque, meu irmão, eu como muito bem, graças a Deus. Estou comendo até demais. Ok? Mas vamos lá ver qual é a maior promessa? Diz o texto: que o coração de vocês não fiquem
angustiados. Sabe quem está dizendo isso? Jesus estava falando por discípulos. Jesus estava prestes a ascender aos céus, subir aos céus. Aí ele conforta o discípulo dizendo: olha, que o coração de vocês não fique angustiado. E esta promessa ainda perdura por nós. Não precisamos ficar angustiados. Sabe por quê? Em meio ao caos, em meio a esse sistema. Porque a palavra de Deus diz assim, ó: se vocês creem em Deus, creiam também em mim. Quem crê em Deus aí, diga amém. E quem crê em Jesus, diga amém. Jesus está dizendo: se vocês creem em Deus, também creiam em mim. Olha o que ele diz mais: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois eu vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Tá, Jesus subiu. E o que ele foi fazer? Esse lugar já está preparado, viu? E Jesus está agora intercedendo por mim e por você. Ele está atento àqueles que querem fazer parte desses remanescentes, dessa nação santa. E que a Bíblia diz quem é. Você ouviu agora. Ele disse para o discípulo: não fiquem angustiados. Vocês creem em Deus? Creem também em mim. Porque se não fosse assim, eu já tinha dito para vocês que não seria. Mas eu vou para a casa do meu pai e vou preparar um lugar. Ok? E quando eu voltar, os levarei para mim mesmo, porque aonde eu estiver, vocês estarão também. Porque eu quero que vocês estejam onde eu estou. Aí lá na frente você vai dizer assim: olha, eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e junto com vocês faremos uma refeição como amigos. Lembra da festa do Cordeiro, da boda do Cordeiro, do casamento? Lembra do que Jesus disse para que nós possamos fazer em memória dele? Né? O que Jesus falou para nós fazer em memória dele? Isso que consiste em quê? Comer, se alimentar do pão, que simboliza a sua carne, e tomar do vinho, que simboliza o seu sangue. Fazendo isso, nós estamos fazendo o quê? Fazendo parte do sacrifício de Cristo. É um memorial, mas ele disse: olha, façam isso até que eu... Está vendo a razão da fé de vocês? Jesus vem. Façam isso até que eu venha, porque quando eu chegar, aí nós vamos fazer uma refeição juntos, como amigos. Mas muitos que acham que vão entrar nessa grande ceia, vão ser frustrados. Sabe por quê? Porque estão dando mais ouvido ao homem do que a Deus. Porque estão seguindo as tradições e os preceitos humanos e não as orientações do Espírito Santo. Porque estão vivendo dentro de um contexto egoísmo, dos seus próprias convicções, mas não são sensíveis à voz do Espírito Santo. São pessoas duras de coração, que acham que é dona da razão, que conhece as coisas e querem viver do jeito dela, porque nasceram assim, vão ser sempre assim e vão morrer assim. Gabriela. Vocês entenderam porque eu falei Gabriela? Entendeu? Síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim, vou ser sempre assim. Não tem sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo. Estão fazendo que nem os pais no passado, vivendo uma vida inútil, mas não querem ouvir a voz do Espírito Santo. Eu vou preparar um lugar, mas quando eu vier, os levarei para mim mesmo, pois onde eu estiver, estarão vós também. Se não fosse assim, eu já teria dito para vocês. Jesus disse: crê em Deus, também crê em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Quem crê? Quem quer estar na casa do pai, junto com Cristo? Então, amigos, essa é a nossa grande esperança. Para que e como Jesus virá? E quando? O texto diz em Apocalipse 1,7 que todo olho verá, ok? Como é que vai ser? Jesus vai vir em grande poder e glória e todo olho o verá, ok? Apocalipse 1,7 diz assim: diz: eis que ele vem em nuvens, com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram,
e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente. Amém. Ele vai vir com grande poder e glória. Até aquele que os transpassaram. Quem foi que transpassou Jesus? Os soldados romanos. A perseguição de Roma. Os judeus que o entregaram. Certo? Até esses também. Até muito mais do que esses. Aí diz aqui: todas as tribos da terra se lamentarão. Quando a gente fala de todas as tribos, é o mesmo que todas as nações, por causa dele. Isso é certo. Amém? Porque ele termina com assim seja. Amém? Então todo olho velhará. Vamos lá. Virá com todos os anjos. Mateus 24:30. Aqui nós já vimos também, mas eu vou ler para você, porque como eu disse, existe mais de 100 textos que afirmam a vinda de Cristo. Mateus 24:30. Diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ok? Justos serão ressuscitados. Sabe quando? Na ocasião da vinda de Cristo. Quando Cristo receber a ordem e ele estiver prestes a vir, sabe o que vai acontecer? Os justos serão ressuscitados. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses. Primeira Tessalonicenses. Eu vou ser bem rápido aqui, porque o nosso tempo já está indo. E eu quero trazer esse contexto para você. Diz assim, ó. Capítulo 4, versículo 16 e 17, diz assim, ó: porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles em nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Ó, Jesus ressuscitou Lázaro, Jesus ressuscitou dos mortos. Na vinda dele, quando ele estiver vindo, os justos serão ressuscitados, os vivos que estiverem serão transformados, se encontrarão junto com os mortos que ressuscitaram com Cristo nos ares, estaremos com ele para sempre. Ok? Que promessa maravilhosa, sim ou não? Essa é a razão da minha fé, pode ser a sua, se você quiser viver nesse contexto. Ok? Os ímpios serão destruídos. 2 Tessalonicenses, um pouquinho mais para frente, nós vamos ver Paulo falando cerca disso aí. Nós vamos ver Paulo dizendo assim, versículo de número 2 do capítulo, versículo de número 8 do capítulo 2 diz assim, ó: então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. O iníquo, ou seja, aquele que é o causador de todo o mal, ou seja, todo o sistema mundanista e de maldade do mundo, o autor dele, aquele que gera ele, aqueles que vivem nesse contexto, será revelado, e na ocasião da vinda de Cristo será destruído, será o quê? Vai ser morto. Os justos ressuscitarão, os vivos que estiverem em Cristo serão transformados, e os ímpios serão destruídos. Ok? 1 Coríntios 15, seremos transformados. Paulo está dizendo também em sua primeira carta aos Coríntios, ele diz assim, ó, deixa eu ver para vocês, capítulo 15, 51 e 52, ele diz assim, ele diz: eis que vos lhe revelar um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Viu? Deus dá a ordem, o anjo toca a trombeta, Jesus vem com todos os anjos, os mortos ressuscitam, os vivos em Cristo são transformados, junto com eles se encontram em Cristo, os ímpios são destruídos. Se Jesus vir aqui, daqui para aqui a pouco, sabe o que vai acontecer?
Os mortos de todos os tempos são ressuscitados. Os que morreram em Cristo, os mártires, os remanescentes, os lavados no sangue do Cordeiro, os que têm seus nomes nos livros da vida. E esses que aceitaram Jesus estão vivendo com Cristo, que não se contaminaram com as contaminações da grande prostituta, da grande Babilônia. Aqueles que estão vivendo como remanescente, guardando a lei do Senhor, vivendo com o testemunho de Jesus Cristo, automaticamente será transformado e juntamente com esses mortos serão encontrar-se-ão com Cristo. E esses outros que não querem saber de nada, que não estão nem aí para nada, serão destruídos. É o que a Bíblia diz. É o que a Bíblia diz. Ok? O reino do mundo se tornou de nosso Senhor. O reino do mundo se tornou do nosso Senhor e de seu Cristo, e Ele reinará para todo sempre. Apocalipse diz. Aí, meu irmão, Deus vai transformar essa terra. Aí o novo reino começará, o do nosso Senhor, o do seu Cristo, e nós reinaremos com Ele para todo sempre. Ok? Quando será? Marcos 13, 32. Marcos 13, 32 diz assim. Marcos 13, 32. Diz assim: mas a respeito daquele dia ou hora ninguém sabe, nem os anjos no céu e nem o Filho, senão o Pai. Mais uma vez eu volto para vocês lá, para a situação das 10 virgens. O noivo está para vir. Ali ninguém sabe quando é que ele vai vir, né? Mas aí vai vir um arauto começando a proclamar, tocando uma buzina, dizendo que o noivo vem. Isso vai ser o momento em que Deus vai dar a ordem, ok? E quando Jesus vier, ok? Que Deus dê essa ordem, ele vai vir. Mas ele está aguardando a ordem. Ou seja, Jesus está esperando Deus dar a ordem, ok? Se Jesus não sabe, por isso que ele não falou para nós. Então nós precisamos estar preparados, ou nos preparar para essa grande ocasião, ok? Os mortos, onde estarão? O que acontecerá com eles? Onde os mortos estarão? Amigos, esse é um assunto para nós tratar amanhã, tá? Você tem dúvida sobre a morte? Ou você aprendeu que a pessoa quando morre, o corpo vai para a terra e a alma fica vagando por aí, precisando de uma luz, ou precisando pagar alguma dívida que ficou para trás, ou de repente ele volta reencarnado em um animal, ou num pássaro, ou em outra pessoa, ou ele se comunica. Esses assuntos, vocês cresceram e nós aprendemos assim, sim ou não? Então nós vamos saber a razão desse assunto amanhã. Para onde vão os mortos? Então você não pode perder. Nós vimos hoje que o mundo está por um fio. O Senhor está chamando pessoas para serem salvas, viver uma vida de salvação. Ignorar isso é estar preso dentro do contexto do mundanismo, é estar dentro do contexto do sequestro de Satanás. Jesus Cristo foi enviado para resgate de muitos, e o que nós estamos pregando aqui é a vinda de Cristo, e os sinais estão aí. Ignorar isso é ignorar também a palavra de Deus, e fazer isso é blasfemar contra o Espírito Santo. Como assim? Você vai aprender aqui também. Então, desde já eu estou dizendo para você, ignorar a palavra de Deus é blasfemar contra o Espírito Santo. E blasfêmia contra o Espírito Santo não tem? Não tem? Não tem? Porque se você ignora o Espírito Santo, como é que ele vai trabalhar na tua vida? Porque a Bíblia diz que a bondade de Deus é que leva a um arrependimento. Como é que tu vai se arrepender se tu não tiver o Espírito Santo? Então ignorar é blasfemar. Não é só falar, ele não presta, isso, não. Quem entendeu, diga amém. Então não se ganhe, não perca. Você não veio para cá para perder tempo, você veio para cá para ouvir a palavra de Deus e ouvir Deus falar com você. Amém? Então saia daqui com isso na mente, que você precisa continuar esse estudo, precisa terminar esse estudo. E eu não estou aqui para atrasar você, estou aqui para dizer para você a maneira como você pode ser salvo, da mesma forma que eu quero ser salvo. Amém? Então eu gostaria de convidar você a se colocar de pé. E eu quero fazer uma pergunta para você. Quem quer ser salvo aí, levanta a mão. Você quer ser salvo?
Outra pergunta: quem quer aguardar a vinda de Cristo firme nessa esperança de que Ele vem? Então, se você quer vir e você pode fazer um compromisso com Deus hoje de terminar esses estudos aqui, quem quer terminar? Quem quer fazer esse compromisso? Com Deus, não é comigo não. De terminar esses estudos aqui, levanta a mão. Então eu quero convidar você para vir bem aqui na frente, para me fazer uma oração por você. Porque a Bíblia diz que aquilo que é ligado na terra é ligado no céu. E você vai entender que isso aí é uma verdade que precisa fazer parte da sua frente. Venha, não tenha medo não. Obrigado, irmã Vanessa. Venha, Doroteia. É Dulce, né? Dulce, né? Doroteia mesmo. Venha, minha querida irmã. Venha, amor. Você não está de nenhuma forma aqui fazendo compromisso comigo, não. É de continuar estudando. No final o Espírito Santo vai fazer com que você decida. Eu não estou aqui gorando você, não, né? Porque é o seguinte: o sol nasce para todos. Um interesse em fazer uma experiência contigo. Meu Pai, em nome de Jesus, ajude essas pessoas, porque eu sei que não é fácil. Eu sei que existem muitas outras entretenimentos, existem muitas outras formas de ensino, de doutrinas, mas a tua palavra diz que nesses últimos dias muitos serão guiados ou levados por doutrinas de demônio, e o demônio usa de sua astúcia, atribuindo, né, coisas que não existem, ou virtudes que não existem pelo meu engano, ou trazendo um contexto do que parece que é bom, mas o final é morte, como diz a tua palavra. Senhor, nós cremos na tua vinda. O Senhor nos deixou revelado aqui os sinais que antecedem, e nós estamos vendo isso, nós não estamos ignorando isso. Essas pessoas também não estão ignorando. Por favor, salve vidas aqui. Que o teu Espírito Santo trabalhe no coração dessas pessoas em saber que aonde houver palavra, ali eu vou estar. Aonde houver o Espírito Santo, ali eu vou estar. Eu não posso ser guiado por doutrinas ou por capricho de homens, mas eu vou ser guiado pelo Espírito Santo através da tua palavra, porque mais importa obedecer a ti do que aos homens. Por isso eu peço uma revelação profunda no coração e no entendimento dessas pessoas acerca da tua vinda e acerca da fé. Todas essas coisas eu oro em prol deles e da minha vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Você pode dizer amém? Então, por favor, sentem-se que nós vamos agora fazer aqui a nosso sorteiozinho aqui, tá bom?